Tá, velho. Tu fez cálculo 1? Fiz. O problema é Não que lembro o que é quando. domínio, velho? É que o que aconteceu? Eu iniciei a faculdade em 2017. Faz tempo. Faz tempo. Aí, desde então, em 2019, eu tranquei a faculdade e logo depois eu só foquei nas específicas. Agora que eu tô retornando pra cálculo, pra finalizar elas. Ah, entendi. Por isso que até tinha comentado com você lá, falei, tô voltando agora, então, tipo, meio que eu tô retornando pra cálculo e eu tô tendo que ver coisas antigas pra depois, para começar a entender melhor o conteúdo. Perfeito, perfeito, perfeito. Bem, então, que pena. Bem, mas com uma frase Uhum. muito simples aqui, a gente já resume o que é domínio. Domínio são os valores que podemos colocar aqui, no caso dessa função, né, no x e no y, ok? Normalmente é só no Certo. x, né, quando a gente está falando de uma variável. Mas como no cálculo 2 tu tem duas ou mais variáveis, né, então Uhum. no x e no y, ou seja, nas entradas da função, nos inputs. Tu faz faculdade do quê? Computação. Então você sabe muito bem o que é o input. Uhum. Inputs, nesse caso, são o x e o y. Então, quais são os valores que você pode pôr nos inputs dessa função? Bem, por que isso? Porque às vezes você não pode pôr qualquer valor. Por quê? Porque a função tem restrições. Por exemplo, uma restrição que a gente aprende quando a gente é bem pequeno é que dentro de uma raiz não pode ter número negativo, porque não existe raiz de número negativo. Uhum. Isso não existe. Uh, e ali a gente tem uma raiz, certo? Certo. Então, pela lógica, esta paradinha aqui não pode ser negativa. Tudo isso aqui não pode ser negativo. Isso não significa que eu não poderia, por exemplo, colocar um número negativo para o x e para o y, por exemplo, x é menos 7, por que não? O que eu não posso é que tudo isso aqui, depois dessa conta, fique negativo. Ok? Por Uhum. quê? Porque não existe raiz de número negativo. Na hora que eu fizer 1 menos o x ao quadrado menos o y ao quadrado, isso aqui vai ter que ser maior que zero. Tá bom? Certo. Alguma dúvida? Não, nenhuma. Não, tá bom. Então tem outra coisa muito importante ocorrendo aqui, que é o fato de que a raiz ela aceita a raiz de zero. Né? A raiz de zero é zero, não tem problema nenhum. Mas eu coloquei só maior que zero, ou seja, em outras palavras, não posso o zero. Por que eu não posso o zero nesse caso? Porque essa raiz está na parte de baixo de uma divisão. Então, se por acaso desse zero, eu teria divisão por zero. E a Uhum. gente aprendeu que não pode dividir por zero na escola também. Uhum. Então, eu vou resumir os motivos de eu ter colocado essa regra aqui. Sabendo que uma raiz só aceita, ou melhor dizendo, uma raiz de índice par, que é o caso ali, a raiz quadrada, só aceita valores positivos e não podemos dividir por zero, temos que, então é isso aqui, tá bom? Agora, meu caro, bem, o que que é isso, né? Bem, para você saber isso aqui, tem que dar uma estudadinha em bastante coisa aí do cálculo, velho. Porque a Aham. pessoa olha, porra, tem que isolar o x, e aí como é que faz? Não. Que você tem que compreender algo ocorrendo. Claro, a gente ainda vai mexer com a outra parte da função, mas quero falar um pouco disso aqui primeiro. Se a gente passar esses negativos para o outro lado, por exemplo, a gente vai ter 1 maior x ao quadrado mais y ao quadrado, ok? Uhum. Bem, x ao quadrado mais y ao quadrado é uma função muito importante. É uma função muito importante que é a circunferência. Você sabia que isso aqui é a equação da circunferência? Estava esperando você responder. Ah, tá. Você não sabia? Não, sabia. Até tem bastante coisa anotada aqui pra Ah, lembrar. show. X ao quadrado Não. mais y ao quadrado igual a 1 é uma circunferência. Como eu estou dizendo que 1 é maior que x ao quadrado mais y ao quadrado, talvez eu pudesse, né, inverter as coisas, e quando a gente inverte as coisas numa desigualdade, a gente troca o sentido da desigualdade. Então, Não. se 1 é maior que x ao quadrado mais y ao quadrado, significa que o x ao quadrado mais y ao quadrado é menor que 1. Perfeito. Bem, assim, resumindo muito rápido, porque depois a gente vai ter que fazer um gráfico disso, então eu vou fazer só bem rapidão aqui. Uhum. Isso é uma circunferência de raio 1, tá
Tá bem feio, depois eu vou fazer bonitinho. Como x² mais y² é sempre menor que 1, então ele está querendo justamente essa área dentro do círculo. Ok? Ele quer a área dentro Ok. do círculo. Ou seja, todos os valorzinhos de x que estão dentro do círculo fazem solução para essa desigualdade. Ou seja, aqui, cara, não tem uma conta exata que tu tem que fazer. Aqui é mais uma questão de percepção, entende? Uhum. Tu tem que saber que isso é uma circunferência, que se quer menor que 1, raio é 1. Então, se tu quer menor que 1, tu quer todos os pontos dentro da circunferência. Então, eu vou deixar o desenho ali. Agora, ln, né? Qual que é o problema do ln? O ln é um logaritmo. Então, o logaritmo ele também não aceita qualquer valor dentro dele. Se você pôr, por exemplo, na sua calculadora agora, o logaritmo de -1 ou de -100, qualquer coisa negativa não vai dar. Vai dar erro. Se você pôr o logaritmo de 0, já vai dar erro. O logaritmo, então, ele te obriga a ter valores positivos dentro do log. Então, eu vou escrever aqui para você lembrar. O logaritmo, as funções logarítmicas têm como domínio, ou seja, valores dentro do seu argumento, apenas positivos. Portanto, o que está dentro ali do ln tem que ser positivo. Sendo assim, o x mais y tem que ser positivo. Ou seja, o que é um número positivo? É um número maior que 0. De novo, isso significa que eu sou obrigado a só pegar valores positivos para o x e para o y? Não. Por exemplo, o x poderia ser -2. Se o y fosse 10, ficaria positivo. Porque Uhum. -2 mais 10 é 8, concorda comigo? Concordo. Tá bom, tem gente que às vezes erra, hein? Ah, mas o sinal não é coisa de sinal, não fica menos qualquer coisa aqui. Não, tem que pensar em dívidas, né? -2 mais 10. Então, beleza. Show. Então, uma forma de você reescrever essa parada aqui é, por exemplo, jogar o y para outro lado, ou o x para outro lado, melhor. Então, y maior que menos x. Bem, o que é y maior que menos x? Para entender isso, primeiro a gente tem que entender o que é y igual a menos x. Isso aqui a gente já aprendeu e é a coisa mais importante da matemática. Mais importante, mais importante está aqui. Que é a função afim, a equação de primeiro grau. Essa é a coisa mais importante que tem na matemática. Então, a gente sabe que isso aqui é uma reta. Por quê? Porque a gente conhece o formato de uma reta, que é y igual a x mais b. Ou seja, um número que multiplica o x e outro que soma. O número que está multiplicando é o -1 e o que está somando é 0. Muito bem. Então, isso aqui é uma reta. Só que é uma reta negativa. É a reta bissetriz do segundo e do quarto quadrante. Novamente, são algumas percepções assim que ou tu usa um programa, né? Se tu não sabe, ou tem que saber, tá? Porque, tipo, é bem necessário. Assim. Aparece com muita frequência, por isso que eu digo que é necessário. Entendeu? A reta é essa aqui, ó. Muito bem. Essa é a reta y igual a menos x. Mas como a gente quer y maior que menos x, então eu não vou fazer uma reta, eu vou fazer um pontilhado. Porque os pontos em cima da reta não valem. Só vão valer os pontos acima, porque é maior, tá vendo? Y Certo. maior que menos x. Então quem vale para mim são os pontos acima. Para essa parte da conta, qualquer ponto acima já está valendo. Ok? Uhum. Então agora a questão é o seguinte, ele não quer o domínio só do ln ou só da raiz. Ele não quer o domínio só dessa parte aqui do argumento do ln, ou só a parte de dentro ali da raiz. Ele quer da função como um todo. Então o que a gente tem que fazer nesse caso aqui é juntar as duas coisas, ok? Juntar essas duas soluções que a gente acabou de obter de domínio. Essa e essa. Nós temos que juntar essas duas coisitas. Cadê? Ué, tá aqui. Tava escondido. Beleza. Como é que a gente vai juntar isso, velho? Bem, tem muitas formas, né?
Mas eu poderia, por exemplo, já pôr um gráfico em cima do outro. Se eu colocasse um gráfico em cima do outro, eu já entenderia melhor a situação. Lembra que eu falei que ali no outro caso era um círculo centrado na origem de raio 1? Sim. Então eu tinha dito que era só a parte de dentro do círculo. Então, como eu quero para a função toda, né, eu quero para a função toda, então tem que ser as duas regiões ao mesmo tempo, a do círculo e da reta pontilhada. Portanto, vai ser essa região rosa aqui dentro, sacou? Essa é a solução. Essa é a solução do problema. Esses pontinhos aqui dentro. Porque pegam a região do círculo, que seria todo o círculo, né? E pegam a região acima da reta. Tá bom? Esses são os pontos. Então, como é que você vai representar isso? Não tem como representar isso equacionalmente. Né? Você vai ter que dizer assim, ó, seu professor vai aceitar a seguinte resposta. X pertence X e Y pertence ao R2, ao Q. Aí tu vai escrever as coisas que eu coloquei ali. X mais Y ao quadrado menor que 1. Esse U de, ou melhor dizendo, devia ser interseção. Então eu vou colocar um E de interseção. Y maior que menos X. Ok? Essa é a Ok. solução. Então é isso que você diria de solução. Não, veja que assim, conta. Cara, a conta que a gente fez ali é conta de. Não é nem de médio ainda. Uhum. De ensino fundamental, assim, porque foi só organizar as coisas que estavam dentro para tu entender as regiões, né, específicas de cada caso. Então essa é a solução, beleza? Beleza. Agora, se você quisesse saber os valores específicos de x e de y, que não é muito bem o que o problema quer, uma forma que não vai ajudar praticamente em nada o problema aqui, seria você, né, de certa forma, substituir aqui o x no lugar do y, né, já que y é igual a menos x e tal, e você ia reparar algumas coisas meio óbvias, do tipo a limitação aqui, né, em x é 1, em y tu vai ter um valor máximo de 1 também, só que tu vai ter alguns valores mínimos aqui, que, de novo, se tu conhece um pouco de matemática, tu sabe que essa reta aqui é 45 graus, então tu sabe que esse cara aqui, ele é o seno ou cosseno de 45, ou seja, o raiz de 2 sobre 2 em y, tá bom? Basicamente isso. Beleza. Então aqui também é o raiz de 2 sobre 2. Tem a ver com circunferência, uma vez que essa reta é a reta menos x, mas se tu tivesse uma vontade muito louca de fazer isso, supostamente era para jogar ali, mas não é isso que ele está pedindo, o que ele está pedindo é isso aqui. Uhum. Essa fórmula do nome. E eu fiz o desenho já, então essa conta já está feita. Beleza. Recapitulando, funções, pede domínio, são os valores que você pode jogar nos inputs da função. Então, às vezes a função não permite qualquer coisa, a raiz não permite números negativos e tu não pode dividir por zero. Então a gente disse que tem que ser maior que zero, a gente observa que isso aqui é equação de uma circunferência. O LN não aceita valores negativos dentro do argumento, então eu coloquei que tudo que está dentro do argumento tem que ser maior que zero. A gente percebe que isso aqui é uma reta, e fazendo desenho, então a gente tem uma reta intersecionando uma circunferência, só os pontos entre as duas, das duas regiões são a solução, então a solução é isso aqui, é simplesmente juntar as duas soluções. Eu acho que é isso que o teu professor estava querendo, nada além disso. Se ele queria outra coisa, daí outro dia a gente fala sobre isso. Ok. Quando que vai ser tua prova? Vai ser na segunda. Velho, acho que Vai ser bem corrido pra. assim, Tem uma você tá com dúvida. umas dúvidas bem Bem fundamentais aí específica. pra prova, velho. Aham. Diga. Ali, quando você fez o y maior que menos x, no caso, a circunferência. Desculpa, nossa. Circunferência? O que tem? No, a circunferência, ela não tinha que ser pontilhada em vez de fechada? Não. Opa, agora você falou uma coisa importante. Se a circunferência tinha que ser pontilhada, é verdade, a circunferência tinha que ser pontilhada. Então, vamos pontilhar. Então, no caso, toda vez que é diferente de igual, ela é Não. pontilhada. Toda vez Ou que é não? só maior ou menor.
Como aqui é só menor, né? Poderia ser só maior, né? Mas como é só menor, é pontilhado. Se fosse igual, não teria região de dentro, seria só a circunferência. Entendi. Como é menor, é tudo menos a circunferência. Então, apesar de eu não ter colocado pontilhado lá, na resposta eu coloquei certo. Porque eu coloquei só menor. Ok. Muito bem. Mas sim, era o pontilhado. Show! Desenha as curvas de nível aí. O que é uma curva de nível? Tem ideia? Ah, Curvas de nível de uma função. é como se fosse uma. É... Pode Cara, eu pego falar. o exemplo, eu pego o exemplo tipo de uma planta topográfica. Isso, é como se tu pegasse uma fatia da coisa, né? Uhum. Perfeito, melhor definição possível. É isso mesmo, uma curva de nível. Então, como é que a gente vai obter? A curva de nível, ela é dada quando você pega uma fatia. E uma fatia é você pensar a coisa no plano 3D e cortar ela por um plano. Sacou? A gente está pegando um plano aqui em cima, tá vendo? Um pouco acima da parte aqui de baixo do nosso R3. Então, por exemplo, se a gente tivesse, por exemplo, um paraboloide, que é o caso ali, a gente tem um paraboloide voltado para baixo. Tá bom? Se eu for pegar uma fatia, o que eu vou ver nesse paraboloide aqui? O corte dele, né? Como se fosse um bolão aqui. Uhum. E não vai ser justamente um círculo? Sim. Pois é. Então, a ideia é essa. Só que como é que eu faço isso? Como é que eu pego essa projeção, melhor dizendo matematicamente, né? Num plano específico? Eu tenho que definir um plano, definir um valor de z, então, porque o plano, de modo geral, é o valor do z. Então, a gente escolhe um valor de z, ou seja, da função, para o nosso caso. A gente escolhe uma escolha. É só uma escolha. Então, escolho um valor. Eu vou escolher o valor 2, por exemplo. Eu posso escolher o valor. Tem que escolher valores apropriados. Né? Uhum. Valores que não vão dar caquinha, que não vão dar absurdos. Por exemplo, se eu escolher o zero, tá legal. Qual é a projeção no plano XY? Então, eu vou escolher a curva de nível zero. Então, olha só, esse carinha já apareceu hoje pra gente, hein? A hora que eu passo os negativos pro outro lado, eu vou ficar com x ao quadrado mais y ao quadrado igual 1. De novo, uma circunferência, certo? Uhum. Isso. E agora? Escolhe um outro valor aí. Um outro valor para curva de nível aqui. 1. 1? Tá bom. Eu gosto também de escolher número pequeno. Porque, né, pra que complicar a conta? O problema é que se tu fizer isso, vai dar merda. Porque se você escolher 1, né, então na prática você tá chamando de 1 isso aqui. E daí a gente pode passar 1 para outro lado, passar o x quadrado e y quadrado para outro lado. A gente vai ficar com x quadrado mais y quadrado igual a 0. Isso aqui não é nada. Na realidade, isso aqui é um ponto. É o ponto x0, y0, z0. Que a única forma dessa conta aqui dar zero é se tanto o x quanto o y for zero. Então tu não vai ter uma curva, entendeu? Como o nome é curva de nível, você precisa de uma curva, de uma figurinha. Uhum. Só que a única coisa que existe aqui é um ponto. Né? Qual outra combinação, além disso aqui ser zero, isso aqui ser zero, que vai fazer a soma dos dois ser zero? Nenhuma. Nenhuma outra combinação vai fazer isso aqui ser zero, entendeu? Nenhuma. Por exemplo, se tu escolher menos 1, mas menos 1 ao quadrado fica 1. Então, essa parada sempre vai ficar positiva. Sempre. Então, a única forma de dar zero é se for zero, como a gente não quer zero. A gente quer desenhar uma curva, não pode escolher 1. Então, outra sorte, outro número aí, me diga. Tenha sorte, escolha bem aí. Quatro. 4? Uhum. Beleza, então agora é sua vez. Você coloca o 4 ali na função e vê se faz sentido a resposta, tá bom? Isola o que tem que isolar.
Vê se faz sentido pôr o 4. Enquanto isso, eu vou pegar uma xícara de café, tá bom? Beleza. Então, Tava fazendo aqui, reparei que ele vai dar x ao quadrado mais y ao quadrado igual a menos 3. perfeito. E aí? Mas se a gente colocasse menos 3, ele ficaria x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Acho que seria mais fácil. Isso seria melhor. Aham. Mas por que que você não ficou com aquela sua primeira opção, então? Por quê? O que que você percebeu? Do. Primeiro que você tinha dito, né? Uhum. A menos 3, no caso a 4, no caso, né? Porque por que que x quadrado mais y ao quadrado igual a menos 3? Tu não quis trabalhar com essa aí? Eu acho que foi mais por intuição de querer trabalhar com um positivo. Não sei te explicar. Muito bem, porque isso aqui não existe. Isso Uhum, aqui é uma incoerência matemática. Não tem uhum, como uma coisa ao quadrado mais outra coisa ao quadrado dar algo negativo. É aquilo certo. que a gente aprende na escola. Sempre que as coisas são positivas, positiva a resposta, Uhum, certo? certo. Então, isso aqui não faz sentido nenhum. Ou seja, esse desenho ele não vai existir no z igual a 4. Lembra que eu tinha dito que era um paraboloide? Sim. Esse paraboloide não vai existir no x igual a 4, no z igual a 4, eu sei disso. Porque ele vai ser tipo uma parábola, paraboloide. Né? Paraboloide é uma parábola no eixo tridimensional, vamos dizer assim. Opa, opa, coisas que você não pode ver aqui no meu Discord. Meu Discord de bitcoinheiro, tem que manter meu OPSEC. Você tem Bitcoin, cara? Não, cara. Infelizmente. Deveria ter. Ó, era isso que eu queria mostrar aqui. A nossa função era z igual a 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Isso aqui é um paraboloide. Uhum. E você tinha escolhido z igual a 4. Tá vendo que ele não existe aqui em cima, no z igual a 4? O azul é o z, tá? Ah, Ele só existe lá embaixo. lá embaixo. Então, eu escolhi o zero, né, sabendo que ia ter uma circunferência no zero. E agora você escolheu o z igual a 4, você falou. Opa, desculpa, você tinha escolhido. Então, ele não cruza esse plano. Então, a gente pode apagar. Agora você escolheu z igual a menos 3. Opa, menos 3. E agora sim, tem um entrelaçamento quântico aqui. Claro, Uhum. o bagulho não está aparecendo porque é um lixo, né? O GeoGebra é ruim, às vezes desenha as coisas. Mas se eu fizer o seguinte aqui, ferramentas, interseção de duas coisas aqui. Olha, daí ele me mostra, tá vendo ali, ó? Que de novo é Uhum. uma circunferência. Uhum. Mostrando uma circunferênciazinha. Só que dessa vez é uma circunferência com um raio maior do que a que eu tinha obtido. Né? Aqui ele dá até a forma paramétrica dessa circunferência. 2 cosseno t, 2 seno t, tá bom? Então, Beleza. vou até pegar já essa figura muito louca aqui. Tá muito ruim, mas fazer o quê?
GeoGebra, cara que não usa isso o dia inteiro, sabe mexer direito. Eu sou esse cara. Não sou matemático, né? Sou físico. Mesmo assim, não tem desculpa. Deveria saber. Bem, olha só, apesar de tu ter pego menos 3, você poderia pegar qualquer outro valor que estava lá, né? Você pegou menos 3, beleza? Então, menos 3 igual a 1 menos x ao quadrado. Vou colocar aqui só para saber que a gente está falando disso agora. Menos y ao quadrado, daí você passa para lá, passa para cá, vai ficar com x ao quadrado mais y ao quadrado igual a passar para cá, 4, né? Certo? Certo. Ou seja, a tua circunferência aqui é de raio 2. A minha circunferência aqui era de raio 1. E é isso, daí a hora que tu desenha, z igual a 0, não tinha escolhido. A hora que você desenha, né, você vai ter ali a sua circunferência de raio 1, centrada na origem. O professor está dando uma colher de chá, assim, porque as funções que ele está usando são muito fáceis. Tá? Muito fáceis. Ele poderia estar pegando umas calhas, uns hiperboloides para zoar, talvez um negócio polar, tipo um cardioide. Meu, ele poderia estar avacalhando muito, assim. Essas questões estão bem tranquilas. Pode crer. A próxima. Calcular o limite se existir. Ah, esse aqui aparece o tempo todo. Ei, você sabe calcular limite? Sei, ainda É sei. outra matéria, né? Ainda É. sabe? Bem, eu vou lhe dizer que talvez uma das coisas mais difíceis em cálculo 2 seja calcular o limite. Eu acho mais difícil que derivar, por exemplo. Porque para calcular se existe. Bem, se ele existe, chegar na resposta verdadeira é complicado. Uhum. Então a gente torce às vezes para que o professor coloque limites que não existem. Né? E para provar que não existe é um pouco mais fácil. Tem que fazer o teste do caminho, que é você escolher funções que passam pelo ponto que ele está te propondo como limite, que no caso é o 00. Você tem que propor funções, escolher funções que passem por esse ponto, substituí-las no y, e aí ver se quando você faz essa substituição, todas as tuas respostas dão iguais. Se elas derem iguais, significa que o limite existe. Então vamos ver se tu entendeu a ideia, porque eu vou fazer uma e tu vai fazer outra. Eu Tá. vou substituir o y por kx, que é uma reta. A gente já falou sobre retas hoje, isso aqui é uma reta. Uhum. Ou melhor dizendo, o conjunto de retas, porque eu escolhi k aqui. K é qualquer coeficiente angular, então são retas de todos os coeficientes angulares possíveis. Tá bom? Então, é isso que eu vou colocar no lugar do y. E se essas retas passarem, elas vão passar por um valor específico, provavelmente esse limite não vai dar infinito, né? Então, tudo bem, agora daí a gente vai testar depois uma outra função, por exemplo, um k vezes x ao quadrado, ou k vezes x ao cubo, ou k vezes raiz de x, alguma coisa que também passe por aquele ponto. Daí, se esses resultados derem iguais, muito provavelmente o limite é essa resposta igual que deu. Se os resultados derem diferentes, então significa que o limite não existe, tá bom? Beleza. O teste do caminho é esse, tu testar vários caminhos e ver se existe ou não. Bem, ó, vou te pedir uma coisa primeiro, uma coisa de matemática básica. Substitui esse kx nos y para mim e me diz como é que ficou, me manda uma foto, tá? Só isso, só substitui, não quero que faça conta, só substitui. Uhum. Alcançou o limite.
Opa, vamos ver a foto. Pô, velho, mas ficou feio demais, hein? Dava pra juntar essas coisas, né, cara? Junta aí, cara. Vê se tu consegue juntar essas coisas, escrever como uma coisa só. Ah, tá, beleza. Porque daí não dá pra resolver o limite só com o que tu escreveu, né? Deixa eu pegar aqui. Limite. Mas tu, até agora tá tudo certo, tá bom? Uhum. Aí agora tu pode juntar a potência de potência e tal, né? Multiplicar ali o que dá pra multiplicar. Regras de potência. Deixa eu ver se tá mais organizado. Mas... Então só falta essa matéria pra tu se formar, é isso? em questão de eixo comum, engenharia, sim. E aí, cara, não tá com medo de perder teu emprego pro chat GPT, não? Cara, isso até é engraçado, porque eu trabalho na área de qualidade de software, né? Então, tanto questão de desenvolvimento, quanto questão de avaliar a questão de programa e tudo mais. E eu vejo que tem muita gente que usa muito mais o chat para ajudar do que tá achando que vai perder emprego. Sem dúvida. Eu Esse não papo é acho que a coisa de gente não vai maluco, né? perder. Achar que a Não, tecnologia vai tirar o emprego, ela só aumenta, né? só aumenta. E os governos imbecil, como sempre, querendo proibir. O chat GPT na Itália proibiram. Aí tá, eu vi isso. É muita burrice, meu Deus, velho. Dei uma lida sobre e. Ah, tem muito, né? Quando o governo não Pô, mas quer, como é que um mexe. cara que faz computação esperto como tu não viu a beleza do Bitcoin até agora? Cara, pior que eu, não é que eu não vi. É que qual que é a minha ideia? Hoje eu tô estudando bastante sobre investimento. E o meu problema é ter iniciado tarde nos estudos em questão de investimento. Quantos anos tu tem? Tô com 23. Tu é maluco ou o quê, cara? 23 anos, velho, cara. Você tem Não, todo mas, mundo mas insano, pensa cara. no. Tipo, se eu for pensar, no primeiro, sei lá, vamos dizer que eu comecei fazendo estágio em 2019 para 2020. Se desde lá eu tivesse um conhecimento, ou pelo menos iniciasse alguma coisa de questão de investimento, hoje eu estaria bem mais tranquilo. Que nem hoje a única coisa que eu estou me preocupando mesmo é minha renda fixa e alguma coisa outra de renda variável. A perda fixa e a perda variável? Não, não, renda fixa e renda variável. Não, então, perda, porque tu Ah, sempre perde pra inflação, não adianta? é. Você tem Não adianta, velho. vou até anotar isso. Renda variável é jogar dinheiro fora num mundo de juros negativo. Não funciona, simplesmente não funciona. Uhum. Uma moeda que o político pode ir lá e decidir dobrar, triplicar a base monetária para qualquer motivo que seja, que nem foi na pandemia. Como é que tu vai acreditar nos dados do governo de inflação, cara? A inflação é muito maior que 20% por ano. No Brasil, imagina, quer dizer, na Europa, imagina no Brasil, cara. Porque no Brasil é a inflação da inflação, né? Então é maior ainda. Não tem como confiar no real, tal. É uma questão de sobrevivência até o Bitcoin, na real. Ou o Bitcoin dá certo, ou a gente vira escravo de banco, de governo, para sempre, cara. Não tem condição. Eu vou fazer o seguinte, eu vou te mandar um vídeo que eu tenho no meu canal de resumo de livros sobre. É um livro que eu tenho aqui muito bom para brasileiros, cara. Aí tu vai ver que não tá tarde nem um pouco pra você ainda. E aí, conseguiu simplificar a parada aí? Ainda não. Pô, velho, mas é só fazer a regrinha da potência ali. E você não entendeu o que é para fazer, né, cara? Mas aqui, basicamente, x vezes x, x ao quadrado, então vai ficar k, x ao quadrado. E aqui embaixo, como tu tem x ao quadrado mais k quadrado x ao quadrado, você pode, por exemplo,
pôr o x ao quadrado em evidência, daí você vai ficar com 1 mais k ao quadrado, por exemplo. Era isso que era para fazer, tá bom? Tá. Potenciação aí, regra de potenciação. Então, Beleza. ó, o teu problema não tá no cálculo, velho. Tá Até na entende o que básica tu vai ainda. fazer no cálculo, o problema tá na mate básica, cara. Uhum. Por exemplo, aqui, né? Agora não tem mais o y, então a gente pode até apagar. E daí a gente colocaria zero, né? Isso vai ficar zero sobre zero, é uma indeterminação. Então, quando é indeterminação, a gente tem que fazer alguma conta para sair da indeterminação, tá bom? Qual é a conta que a gente vai fazer aqui? A gente pode, né, agora que tem x ao quadrado em cima e embaixo, cortar. Daí vai ficar k 1 mais k ao quadrado. Ok? Ok. Bem, como não sobrou nenhum x depois de cortar, então esse aqui é o limite. O que já entrega que essa resposta, essa conta não tem limite. Então isso que seria o argumento. Só que isso sozinho o teu professor talvez não aceite. Então o que é que tu vai ter que fazer agora? Tu vai ter que fazer o mesmo que eu fiz. Só que você vai fazer para a função, você vai substituir no lugar do y, agora a função kx ao quadrado. Que são todas as parábolas que passam por esse ponto aqui. Beleza? Então, faça a mesma conta que eu fiz, ou seja, a parte que tu fez ali de substituir no y, depois isola, né, deixa organizado, que nem eu fiz ali, corta o que der para cortar e aplica o limite, beleza? Beleza. Qualquer dúvida fala de regra de potência, aí matemática básica, tá, não tem problema. Só tem que deixar evidente que tu não sabe para poder ajudar. Isso. Andando aqui. Oi, pode mandar uma foto se for o caso. Tá. Ah, opa, deixa eu ver que errei aqui, peraí. A tua prova é online ou é presencial? É presencial. E é segunda, né? É segunda. É que na verdade são duas provas. A primeira, basicamente, a da segunda vai ser mais essa questão de apresentar exercício, fazer a resolução do exercício.
Aí na terça, o que acontece? O professor, ele muda o estilo da prova. Ele já dá meio que um exercício feito e a gente já tem que reavaliar se o exercício está correto, se foi aplicado certo. Entendi. Opa, vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Parece bom. Sims Good. Eu só não entendi por que aqui era quadrado e virou normal aqui. Acho que tu queria. Acho que tu esqueceu, né? Certo? O X era ao quadrado, e daí do nada virou X normal. Por conta do kx ao quadrado. Daí. Tá, mas é que tem alguma coisa Ah, estranha tá. aqui. Primeiro que era soma, né? Uhum. É, tá errado. Tá errado primeiro É, porque era soma aqui. E segundo porque era kx ao que é só quadrado, né? Então errou. errado. Bem, blá blá blá, te dá mais uma tentadinha. É bem parecido ali com o que eu fiz, né? Só vai ter alguns graus diferentes aí na parada. Já arrumei aqui pra você que tava errado ali. Tenta arrumar o resto. Uhum. Mas o processo tava bom, tirando os errinhos ali. X ao quadrado. Quadrado não. Opa. X ao quadrado mais um. Mais. Esse aqui, acho que eu vou fazer isso aqui. E daí, velho, olha só, eu tava vendo a tua lista aqui, enquanto tu Uhum. tava fazendo. Tem muitas questões de outras matérias aqui. Talvez seria bom a gente ter uma aula amanhã. Eu tenho um horário amarelo amanhã. Ah, deixa eu até ver. Também Qual é que às horas 6. seria? Também é às 6 da manhã. Às 6? Tipo hoje, né? Acho que até seria bom, porque daí eu tiro. Também posso até tentar fazer a lista. Isso, bem melhor. Daí qualquer Aí, coisa que a gente já aí viu, amanhã eu consigo tirar mais dúvida com você. Aí vai ser bem melhor. Pode com ser. certeza. É isso aí. Daí tu passa o dia hoje estudando. E daí tu Uhum. também, ó. Se tu fechar agora a aula comigo, né? Daí faz o seguinte. Quando tu estiver estudando, eu vou te passar um material antes que eu me esqueça também.
usa esse material para estudar, que é muito bom. Claro, o Google tá aí para isso também. Mas daí quando você surgir alguma dúvida, você me manda a dúvida. Eu não garanto que eu vou conseguir responder rápido, mas eu posso tentar responder, tá ligado? Não, Parece tranquilo. que eu não consegui fazer. Eu vou te dar umas ideias do que pesquisar ou de onde, do que fazer, tá bom? Uhum. Daí é isso, velho. É pra amanhã antes do. Porque eu acho que tu precisa disso pra ir bem na prova, cara. É exame? Eu não entendi direito qual é a função dessa prova, velho. É avaliação normal, Tá, é exame beleza. mesmo. Uhum. Então tá bom, velho. Bem, me manda o Show. que você fez aí. Vou dar o que eu fiz agora. Aí, eu já simplifico. Nossa, eu tinha errado ali no sinal. Eu fiz errado de novo. Vamos ver. Não, Você tá errou? certo. Acho que não, parece bom. Só não terminei ele. Ah, não, tá errado, velho. Porque, primeiro, K ao quadrado, né, cara? Ó, KX K ao ao quadrado. K vai quadrado. ficar ao quadrado e X vai ficar a quarta. Nossa senhora. É isso que eu Tá tô errando. bem errado aí as regrinhas de potência Aqui vai aí. ser Então, 2. Aqui vai ser. ficar assim. Daí, de novo, você pode isolar, só que não vai ficar desse jeito aqui, não. Uhum. Vai ficar KX ao cubo, beleza. Só que aqui embaixo vai ficar, daí, pô, o que dá pra isolar é o X ao quadrado. Vai ficar 1 mais K ao quadrado, X ao quadrado. Que é diferente do que tu tinha isolado, né? Daí aqui corta, corta. Vai ficar KX sobre 1 mais K quadrado, X ao quadrado. E daí agora, se tu aplicar o limite, né? Vamos lembrar que é limite. Tendendo a zero. A resposta deu zero, tá vendo? E no lugar do X a gente coloca o zero, certo? Uhum. Lembrar que agora gera um limite de X tendendo a zero. Vai ficar zero. E daí o que a gente conclui, meu velho? Que aqui deu zero. Aqui deu esse negócio que não é zero. Que o K não é zero. Já que o K é o coeficiente angular. Não é zero. Então, a gente conclui que essa função aqui, o limite não existe. Porque, por caminhos diferentes, a gente chegou em soluções diferentes. Beleza? Beleza. Beleza, é isso aí, velho. Então tá bom, eu vejo que tu sabe o que tem que fazer, mas a matemática básica não tá legal. Tá. Então tem que treinar hoje. E matemática básica a gente pega fácil, velho. Uhum. A matéria de cálculo que é difícil mesmo. Só uma questão de treinar matemática básica, beleza? Beleza. Beleza, eu vou te enviar tudo que a gente fez aqui. Logo que o vídeo estiver pronto, eu te mando também. Uhum. E é isso. Daí tu quiser ali confirmar a aula, é só Beleza. pixel e pronto, beleza? Beleza. Valeu, abraço, tchau. Tchau, tchau.